Bom, pessoal, vamos fazer agora os nossos exercícios. Beleza? Foco e concentração agora. Nosso exercício sobre frações, na página 20. Prestem atenção o que a gente vai fazer em cada um, tá? No exercício 10, ele dividiu a minha figura em várias partes. Vamos fingir que são todas do mesmo tamanho. A professora dizia um pouco torta. E a gente representou a parte que algumas delas foram coloridas, beleza? O que a gente vai fazer? Ele quer que a gente faça a parte colorida na forma de fração, beleza? E depois que a gente fizer isso, a gente vai relacionar quanto que isso corresponde a uma fração decimal, beleza? Perdão, não li o enunciado, uma fração decimal, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer conta aqui a minha fração representada por essa figura. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5 dá 25. Beleza? O que isso aqui importa para mim? O meu denominador, certo? O meu total é 25, são 25 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu pintei? 1, 2, 3, 4. Eu pintei 4 em 25, belezinha? Só que agora eu quero representar isso numa fração decimal. Uma fração decimal, gente, ela vai ter a base 10. 10, 100, 1000, beleza? O que acontece, galera? 25 é maior que 10, então não vou pensar nisso, tá? Os 10 já não serve para mim. 25 é menor que 100, então vamos pensar aqui no 100. Se eu pegar o 100 e dividir por 25, eu vou chegar em 4. 4 vezes 25, 100. Então, para transformar essa fração em uma fração da base 10, eu vou multiplicar por 4. Uma vez que eu multiplico o numerador por 4, eu preciso multiplicar o denominador também, tá? Porque é proporcional aqui. 4 vezes 4, 16. 25 vezes 4, 100. Então, eu posso representar essa figura aqui de duas formas. Do jeito que eu tô olhando, né? 4 de 25, aliás, isso. Ou eu posso representar na forma decimal. 16 sobre 100, beleza? Para isso, eu transformei o 25 em um número que seja da base 10, beleza? Respirem. No exercício 11, o exercício 11, ele me dá frações e ele quer que eu transforme essas frações em números decimais, tá? Como a gente fez no vídeo anterior. Primeira fração aqui, 9 décimos. Coloca o 9, que é o seu número inteiro, um zero, uma casa decimal. Agora, 9 centésimos. Coloca o 9, que é aqui o seu número inteiro bonitinho, e eu tenho 2 zeros, então eu vou ter 2 casas decimais. 15 milésimos. Coloca o 15, aqui seu numerador bonitinho, e vamos contar os zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? 3 casas, 3 zeros, 3 casas decimais. Por que não é 0,00015? Gente, porque aqui, ó, conforme a gente fez nos exercícios anteriores, aqui eu já tenho o 1 e o 5, tá? Eu já tenho o 1, que é casa decimal, o 5 como casa decimal, tá? Então, eu não preciso colocar esses 2 zeros, beleza? Não preciso e não posso colocar esses 2 zeros. O resultado é 0,015, tá bom? 1.250 dividido por 100. Vou pegar o meu número normal, do jeito que ele é, e ver qual que é a parte decimal desse número. 2 zeros, 2 casas decimais, 12,50. Tudo bem até aqui? Exercício
12. No exercício 12, ele pede para que eu transforme números decimais em frações decimais. E não só isso, eu vou dizer se elas são ou se elas não são irredutíveis. Volta para cá. Então, no exercício 11, eu transformei fração em decimal. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou transformar decimais em fração. Então, quem que é 0,13, gente? Olha que legal. Coloca o seu número normal, beleza? 13. E conta. Quantas casas decimais esse número tem? 1, 2. 1, 2. Coloco 2 zeros. Esse número, ele é irredutível? A gente sabe por definição que para um número ser irredutível, eu tenho que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Se eu quiser tirar o meu MMC, né, de 13 e 100, eu vou ver que não tem nenhum número em comum. 13 é primo, só divide por 13. E o 100 não divide por 13. Então, esse daqui já é a forma irredutível. Na letra B de bola, copio o meu número do jeitinho que ele é, beleza? E conta quantas casas decimais esse número tem. Nesse caso, ele tem só uma casa decimal. Então, coloco só um zero. Vamos ver agora se esse número é ou não é irredutível. Termina em 5, termina em 0. Olha que legal. Se ele termina em 5, eu posso dividir por 5. Se ele termina em 0, eu posso dividir por 5, né? Lembra dos critérios de divisibilidade. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. 10 dividido por 5, 2. 1.225 dividido por 5, vamos lá. 1, 2, 2, 5 por 5. 2 vezes 5, 10, restam 2. 4 vezes 5, 20, restam 2. 5 vezes 5, 25, e o resto é 0. Então, eu também posso responder dessa forma. 245 meios. Essa vai ser a minha fração irredutível. Letra C, 1,111. Copia o número normalmente, como se ele não tivesse vírgula. 1, 2, 3, 4. Beleza. Conta quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3 zeros no meu número, tá bom? Ok. Vamos ver se esse número é irredutível ou não. 1.111 e 1.000. Eu não consigo encontrar um número comum para dividir os dois. Por 2 não dá, porque não é par. Por 3 não dá, porque a soma dá 4. Por 4 não dá. Por 5 não dá, porque termina em 1. Por 6 também não dá, porque a soma não dá 3. Por 7 também não é divisível. Por 8 também não, porque não termina em 3 zeros. Por 9 também não, porque não é divisível por 9, tá? Então, aqui no caso, esse número já está na fração irredutível. Por fim, na letra D de dado. Coloca seu número. Embaixo a gente vai contar quantas casas decimais eu tenho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. Beleza? Vamos ver se esse número é ou não é irredutível. Já discutimos que se ele termina em 5 e em 0, ele é divisível por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 10.000 dividido por 5. Vamos lá. 10 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. E o resto é 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 sobre 2.000. Essa já é a minha fração irredutível. E é isso, gente. Dessa primeira parte, estudamos como transformar um número decimal em fração, como transformar uma fração em número decimal.